Igor Paixão pode virar reforço do Palmeiras. Mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Igor Paixão interessa ao Palmeiras? Essa notícia, que surgiu como um boato no fim de semana, fez muito torcedor alviverde se empolgar com a ideia. Você lembra do Igor Paixão? Jogador revelado no Curitiba, na oportunidade, o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo. O Igor acabou se mudando para o Feyenoord, foi muito bem na Holanda e vive sua primeira temporada no Olympique de Marselha. 39 jogos, 12 gols e 6 assistências, é titular absoluto. Detalhe, havia sido comprado por 30 milhões de euros, hoje está avaliado em 35 milhões de euros e é possível que o Marseille só aceite conversar sobre a negociação do atleta a partir de 40, 45 milhões de euros. O que eu quero dizer com tudo isso? Não existe a menor possibilidade de o Palmeiras avançar diante do sucesso que o Igor Paixão tem feito no futebol europeu. O Palmeiras busca um atacante de lado de campo por entender que existe uma carência, até porque o Alan deve ser negociado na metade da temporada. Mas a julgar o sucesso que o Igor Paixão faz no futebol europeu e o mercado que ele ainda tem por lá, trata-se de uma operação das mais complicadas, para não dizer impossíveis. Só para completar, registrar que a vitória por 1-0 contra o Red Bull Bragantino levou o Verdão para 32 pontos em 39 possíveis. 10 vitórias, 2 empates e uma derrota, início de campeonato brasileiro extremamente promissor. Ainda que o nível de atuação nem sempre seja bom, ontem, depois do gol do Flaco Lopes, o Palmeiras se resumiu a se defender, com boas defesas do Carlos Miguel. Ainda falta um pouco mais de bola, mas em termos de resultado a coisa vai muito bem. E eu quero perguntar para você, torcedor do Palmeiras, se existe otimismo em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Quem seria um bom substituto para o Vitor Roque no Palmeiras? Murilo, a informação do Palmeiras é que não vai haver a necessidade da busca por um centroavante ou por um jogador para o lugar do Vitor Roque, porque ele deve estar à disposição no fim de julho e início de agosto, que é justamente quando a janela reabre. Então, não adiantaria você contratar alguém agora, porque esse cara só vai ter condição de jogar quando justamente o Vitor Roque já vai estar voltando, tá bom? Nicola Barbosa no Palmeiras atualiza pra gente. Alexandre, o negócio já havia sido fechado na quarta-feira, o negócio correu algum risco porque no dia seguinte uma decisão do tribunal da FGV afastou o John Textor, mas o Durcésio Melo, que assumiu no seu lugar de forma interina, tem dado prosseguimento ao negócio. Então tudo se encaminha para que o Barbosa seja comprado pelo Palmeiras por 20 milhões de reais, e essa grana vai ser super importante para que o Botafogo consiga pagar salários atrasados, tá? Guimarães Seguros, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Você não acha um absurdo os torcedores do Palmeiras ficarem reclamando do esquema de jogo do Abel, mandarem ele embora para contratar quem? Acho um absurdo esse tipo de reclamação. Pergunta é boa, cara. Esse tema é bem palpitante, né? Acho que o que passa na cabeça do torcedor do Palmeiras desde 2024, o Palmeiras só ganhou 2 paulistas, o 24 e 26, mesmo gastando bastante. O Palmeiras tem capacidade para investir alto, mas segue jogando de maneira reativa, de maneira feia. Hoje, por exemplo, a vitória contra o Bragantino não foi uma vitória espetacular, não foi uma vitória vistosa, mas, cara, foi uma vitória importante. De um Bragantino que outro dia meteu 3-0 no Flamengo, de um Palmeiras que tem 32 dos 39 pontos em disputa no Campeonato Brasileiro. Mas aí o que deve passar na cabeça do palmeirense se o meu time gasta tanto ou mais do que o Flamengo, por que o meu time tem que jogar feio e o Flamengo é capaz de meter 4-0 no Atlético na Arena MRV? Enfim, mas você vai mandar o Abel embora e vai trazer quem? Em que condição? É de fato uma pergunta espetacular. PVC acaba de postar, postou agora há pouco. Atenção, não escrevi nada sobre Hulk no Palmeiras. Não existe essa hipótese, mas, sobretudo, não falei nem escrevi nada sobre isso. Quem está falando em meu nome está mentindo, obrigado. Durante a live chegaram a perguntar sobre PVC falando sobre Hulk. Eu dei uma pesquisada e não tinha achado nada, tá? Outra coisa importante sobre o Palmeiras. Palmeiras bate seu recorde histórico de pontuação na era dos pontos corridos. Tá? Ainda assim, tenho percebido nas redes sociais muitas críticas em relação a Abel Ferreira. Tá? Rian Roberto vai para o Shakhtar. Anderson, bora falar um pouquinho sobre esse atacante de 18 anos de idade, que é titular do Sub-20 do Flamengo e virou alvo de polêmica.
O Flamengo, inclusive, havia utilizado ele durante os treinos na semana e resolveu cortá-lo da lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro no Brasileiro Sub-20, por conta dessa renovação que não avança, né? O contrato acaba em março do ano que vem, a partir de setembro ele já pode assinar um pré-contrato para ir embora de graça. O problema é que o Flamengo vê no Rian Roberto alguém com enorme potencial para valer bastante dinheiro e para ser, antes de vendido, uma peça importante no time principal. A renovação está emperrada, o Flamengo, inclusive, gastou recentemente R$1,5 milhão para comprar mais 20% dos direitos que pertenciam ao Atlético Paranaense e não consegue avançar. O jogador foi oferecido para Corinthians e Palmeiras, que gostaram da ideia, mas só podem avançar a partir de setembro, tá bom? Novidades sobre o Barbosa no Palmeiras, Claudemir, quer dizer, tá fechado, cara. Questões burocráticas estão sendo resolvidas. E o Hulk vai para onde? Hoje o principal interessado é o Fluminense. Luiz Henrique e o Wendel no Palmeiras ainda tem interesse? Cara, a pedida pelo Luiz Henrique é de 40 milhões de euros. Sobre o Wendel, depois das últimas contratações para o meio, dá para dizer que ficou difícil, né? Boa noite, Nicola. Sou atleticano e vejo o quão loucos são esses palmeirenses, querendo a saída do Abel. O ponto forte do Flamengo é o elenco, já o do Palmeiras é o treinador. Sem o Abel, só vai dar urubu. O Felipe toca num ponto importante, cara. A verdade é que o Palmeiras foi a resistência no futebol brasileiro. Se não fosse pelo Palmeiras, e o Flamengo já viveria no futebol brasileiro o que o Bayern passa na Alemanha, tá? Segundo a página Chiqueiro Verde, o Palmeiras tem interesse em André, volante do Wolverhampton. Não vai rolar. O André está na mira do Leeds, numa operação de 35 milhões de euros. Seremos campeões no primeiro turno, Nicola. Escreve aí, um jogo a menos e tem um confronto direto contra o Palmeiras. É o Isaías quem está afirmando. Hoje a distância é de 6 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos com o Mirassol. Ganhando esse jogo a menos, a distância cai para 3 e, como ele lembrou, tem também o confronto direto. Palmeiras e Corinthians estão de olho em uma joia do Flamengo e cogitam a possibilidade de contratar esse atleta de graça no fim do vínculo com o rubro-negro. Eu me refiro a Rian Roberto, que atua como atacante, tem só 18 anos de idade e já joga no Sub-20 rubro-negro. Foi inclusive um dos destaques da Libertadores da América da categoria. O Corinthians e o Palmeiras monitoram o jogador, cujo contrato se encerra em março do ano que vem. Isso significa que a partir de setembro desse ano, o Rian Roberto já pode assinar um pré-contrato. E aí vem um detalhezinho importante. O Corinthians e o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, já sinalizaram ao jogador a intenção de fazer do Rian Roberto um jogador importante do elenco principal. O projeto rubro-negro tem a intenção de utilizar o Rian Roberto como uma estrela do Sub-20 para, no momento futuro, escalá-lo e utilizá-lo no time principal. E é por conta desse dilema que o Rian Roberto ainda não decidiu o que vai fazer da sua carreira. Se ele não renovar esse contrato até setembro com o Flamengo, o rubro-negro vai correr enorme risco de perdê-lo. Importante registrar ainda que Palmeiras e Corinthians não são os únicos interessados. Cheguei a contar para vocês que o Shakhtar fez proposta para levá-lo na metade do ano, o Flamengo recusou e agora o Shakhtar trabalha para tentar assinar um pré-contrato com o jogador. A situação é ainda mais grave porque recentemente o Flamengo comprou mais 20% dos direitos econômicos do Rian Roberto junto ao Atlético Paranaense, operação de R$1,5 milhão. Hoje o Fla tem 70%, enquanto o CAP ficou com os outros 30%. Se perder o jogador de graça, o Flamengo não recupera nenhum centavo do investimento feito nesse atleta, que é considerado um dos mais promissores da base rubro-negra. A informação sobre o interesse de Corinthians e Palmeiras no Rian Roberto foi divulgada pela Flabase, perfil que acompanha de perto as categorias de base do rubro-negro. Rapaziada boa, mais um giro de notícias para vocês acompanhar nossas informações do maior clube do Brasil, o Verdão. Peço desde já a sua humilde inscrição no nosso canal, sua opinião, seu like, tudo que você puder fazer pela gente aí para poder apoiar o nosso canal, deixe aí no comentário a sua opinião. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!